Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais essa aula do curso de Química, licenciatura, bacharelado e outros cursos aí que utilizam também essa disciplina de Físico-Química. Para quem não lembra, eu sou o professor Eduardo Araújo, sou tutor dos cursos de licenciatura e bacharelado em Química e também trabalho na área de exatas ali como um todo, né? Nos cursos de Física, nos cursos de Matemática também. Tranquilo? Então vamos aí nossa aula de hoje, que é para falar sobre Físico-Química, aula 1. Então vamos lá, ao nosso slide. Então aqui, ó, nós iremos começar sobre a parte do estudo dos gases. Então, o estudo dos gases é de grande importância na compreensão de fatos que ocorreram no nosso cotidiano, tais como um balão subir, uma bexiga murchar com o tempo, ou então a pressão interna do pneu aumentar em dias mais quentes, né, e etc. E outros estudos relacionados ao cotidiano pensando nos gases. Então vamos aí, vamos continuar. Então, qual é a importância, né, de nós estudarmos gases? Então, nós sabemos que o gás, na verdade, é tudo que nos cerca aqui, né? A nossa atmosfera, na verdade, a definição de atmosfera é conjunto de gases. E desses gases, temos aí praticamente dois que são 99% dos gases da atmosfera, que é referente ao nitrogênio, que você tem aí aproximadamente 78%, e o oxigênio é aproximadamente 21%, né, de 16% a 21%, né, sendo que o valor mais correto realmente seria 21%. E outros gases, de uma forma geral, né, se eu considerar o oxigênio como 21% e o nitrogênio como 78%, os outros gases, 1%, como por exemplo o CO2, que é o gás carbônico, o gás hidrogênio, o gás hélio, enfim, outros gases aí que giram em torno, né, de 1 a 6%. Tá? Então, esse é o ar que nós respiramos, né? Ou seja, é uma camada gasosa que justamente é a atmosfera. Então, vamos continuar aí. Então, o estado gasoso, né? O que é o estado gasoso? Então, os gases possuem uma compressibilidade. Já vamos falar o que significa isso. É grande, de enorme capacidade de expansão. Não apresentam volume nem forma fixa, né? Ou seja, o que significa isso? Qual que é o volume de um gás? É o volume do recipiente a qual ele está inserido. Então, se eu estou numa sala, né, cúbica, ele vai ter o formato dessa sala cúbica. Se eu estou numa pirâmide, vai ter o formato dessa pirâmide. Ou seja, o gás ele tem um formato variável, né, conforme o recipiente a qual ele está inserido. E o volume também. Tá? Então, para calcular o volume de um gás, nada mais é do que você calcular o volume do ambiente também ao qual ele está inserido. É isso que significa ter volume e também forma que não seja fixa, né? Ou seja, conforme o recipiente que ele está. O volume e o formato, eles acabam se modificando conforme o ambiente. E as partículas constituintes dos gases encontram-se em movimento desordenado. O que significa isso? Movimento desordenado, as moléculas estão indo para todos os lados, né? Infinitamente. Nós chamamos isso também de movimento caótico, né? Então vai para todos os lados. Por isso que ele toma conta do recipiente inteiro, né? Não vai para uma direção específica, vai para todos os lados. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar então. Então, o primeiro fator dos gases é compressibilidade, né? Então, veja nessa imagem, bem interessante aí, né? Ó, que você tem a compressibilidade, mostrando isso. Então, aqui, por exemplo, ó, coloquei uma seringa, né? Que você tem essa parede móvel que chama-se êmbolo. Então, aqui no primeiro momento, eu coloquei uma massa de um determinado gás, pode ser até o gás, o ar mesmo, o ar que nós estamos respirando. Né? Se você tampa um lado essa parte aqui do tampão, né, ó, da seringa, ao ponto que não consiga sair o ar de dentro, e você aperta o êmbolo, você vai ver, né, que aqui dentro você vai ter uma certa quantidade de ar. Então, a prova disso é que, por exemplo, o êmbolo lá em cima, na parede móvel lá em cima, você teria lá, por exemplo, um volume de 5 ml. A partir do momento que você aplica uma força sobre esse êmbolo, consequentemente, essas moléculas que estavam mais afastadas, elas vão se comprimir, elas se comprimem. Daí a compressibilidade, né? Até onde que você vai conseguir comprimir essas moléculas de gás, né? Então, por exemplo, aqui na imagem, né, foi lá para 3 ml.
não consigo mais diminuir para 2, para 1, para 0 nunca, né? Porque o ar, ele é matéria, tá? Então, se ele tem uma certa massa no início, ele vai ter a mesma massa no final. A diferença é que eu comprimi, né? Então, você chama isso de compressibilidade, né? A possibilidade que essa substância tem de se comprimir até o valor máximo que você conseguir, aplicando uma força externa, como, por exemplo, essa imagem aí está nos mostrando, né? Então, apliquei uma força, fiz a compressão, ou seja, estou medindo a compressibilidade. Aí também mostra alguns dados sobre isso, que é a expansibilidade, que é o processo inverso. Compressibilidade, você comprime, né? Você aperta, as moléculas se tornam mais próximas. Agora, a expansibilidade é o processo inverso. Ao invés de você apertar o êmbolo para comprimir, você vai retraí-lo, né? Ou seja, você vai aumentar o volume. Exatamente como essa imagem aí está mostrando agora. Então, eu tinha um certo volume aqui, né? E aí, o que eu fiz? Eu puxei esse êmbolo para cima, ou seja, eu aumentei o espaço, processo inverso à compressão. No caso aqui, a expansão, certo? Então, os gases têm essa possibilidade, eles comprimem, né, ou seja, se aproximam, não é que a molécula de gás acontece isso, né? Mas as moléculas, elas se aproximam na compressibilidade. Você não vai diminuir o tamanho da molécula de gás, e sim a diminuir a distância que elas estão. Ou então a expansibilidade, você aumenta a distância a qual elas estão, né? A ponto de que ela tome conta do ambiente inteiro, né? Então, por isso que o volume do gás, ele é exatamente o volume do recipiente a qual ele está inserido, igual eu já comentei com vocês. E aí essa tabelinha mostra justamente isso, né? Em relação aos gases. Então, ele tem forma variável, então o formato é variável conforme o recipiente a qual ele está inserido, e o volume também, justamente devido a essas duas propriedades que eu acabei de citar. Beleza? Vamos continuar lá em frente, então. E quando nós falamos de gases, é importante nós também pensarmos nas variáveis de estado de um gás. Tá? Mas o que são variáveis de estado? Então, vamos comentar sobre isto. Então, definição de variáveis de estado. Qual que é a definição? Os valores da pressão, do volume e da temperatura não são constantes. Então, a palavrinha que você deve ter em mente aqui é justamente essa. Tá? Não são constantes. Então, quando essas variáveis, né, quando as variáveis elas não são constantes, vocês podem dizer que essas variáveis são variáveis de estado. Tá? E quais são as variáveis de estado de um gás? Nós temos volume, vou apresentar como V, temperatura e também a pressão, que seria esta primeira aqui, tranquilo? Então, então, conforme você está vendo aí na sua imagem, né, nós temos essas três variáveis: pressão, volume e temperatura, que são as minhas variáveis de estado, ou seja, que elas não são constantes, elas podem ter variação conforme alguma coisa aconteça ali no meio, e nós falaremos exatamente disso nessa aula também. Então, vamos lá. Então, a primeira variável, pressão. Então, como é que eu calculo a pressão? Então, a pressão, você pode ver pela formulazinha que está aí, ó. A pressão nada mais é do que a força sobre a área, tá? É uma formulazinha bem simples. P é igual a F sobre A. Então, por exemplo, olha o exemplo que está aí, ó. Calcule a pressão em Pascal, que é Newton por metro quadrado, exercida sobre uma massa de 1 quilo que pressiona a superfície da Terra através de um alfinete, né, cuja a área é 1,0 vezes 10 a menos 2 milímetros quadrados. Tá? Então, e aí, o que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa, a pressão é força sobre a área, só que a sua força, nesse caso, é a força relacionada ao peso, né? Porque peso é um tipo de força. Eu não posso falar lá que o meu peso é 10, 20, 50, 100 quilogramas. Eu falo o meu peso em relação à força, que é massa vezes gravidade.
Tá? Então, o que você fala quilogramas é massa. Então, essa massa vezes o valor da gravidade, aí sim é o seu peso, tá? Ou seja, é uma força. Então, aqui eu vou calcular a minha força, que nada mais é o peso, que vai ser simplesmente a massa, que ele comentou aqui, né? Ó, uma massa de 1 quilograma, então você vai colocar lá, ó, massa de 1 quilograma, vezes a sua gravidade. No caso aqui, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vamos arredondar aqui, tá? Para 10, só para tornar nossos cálculos mais facilitados. Então, aqui o seu peso, né? Ou seja, a força que esse corpo está exercendo será aproximadamente aí, né, 10 newtons. Então, tenho a minha força. Agora, eu só preciso da área, que ele falou aqui, ó, um alfinete cuja área é 1,0 vezes 10 a menos 2 milímetros quadrados. Aí, cuidado com o seguinte, ó, a tua força precisa estar em newton por metro quadrado. Então, aqui você tem milímetro quadrado. Então, eu preciso transformar isso aqui para metro, né? Então, é isso que eu preciso ter a relação. Então, como é que eu faço para transformar milímetro quadrado em metro quadrado? Bom, esse mili significa 10 a menos 2, 10 a menos 3. Então, você pode trocar aqui, ó. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 2, ó, 10 a menos 2, que é o valor que ele deu, né? E o mili, você coloca 10 a menos 3. 10 a menos 3. Estou fazendo transformação de unidade. E aí você tira o mili e deixa somente o metro quadrado. Tá? Então, simplesmente estou usando as notaçõezinhas e transformações de unidade. Então, aqui, ó, 10 a menos 2 com 10 a menos 3, potências de base igual, você vai manter a potência e somar esses expoentes. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então, aqui você vai ter 1 vezes 10, 1 vezes 10 a menos 5. Certo? E isso aqui já é em metro quadrado, né? Que é justamente o que nós estamos correndo atrás. Então, você tem a força, você tem a área, opa, metro quadrado, aqui eu coloquei o cubo, né? Aqui é quadrado. Então, você tem a força e tem a área, simplesmente aplica na equaçãozinha da pressão. Então, a tua pressão, esse P, primeiro é pressão, tá? Vai ser a força, ó, esse P aqui que eu acabei de colocar seria a força, que é o peso, tá? Ó, então, só para você não confundir, tá? Então, esse P aqui é a força, que seria o peso. E agora, esse P da fórmula é realmente a pressão. Então, pressão vai ser a força, que nós já calculamos, né? Ó, que é 10 newtons sobre a minha área, que no caso é 10 a menos 5. Então, 10 a menos 5, certo? Que aí, no caso, seria em metros quadrados. Então, eu consegui chegar na unidade que eu queria, na newton por metro quadrado, que é justamente Pascal, certo? E agora eu simplesmente faço as minhas continhas básicas, né? Então, aqui você pode colocar, ó, aqui é menos 5, né? Então, aqui você pode colocar vezes 1, né? Que vezes 1 não significa nada, né? Aqui também, ó, era o vezes 1. E aí, agora eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou pegar esse meu expoente e vou jogar ele para cima multiplicando. E aí você inverte o sinal. Então, aqui vai ficar, ó, 10, e na parte de cima, né, que é 1 vezes 10, né? Então, é o próprio 10, vezes, aqui embaixo era 10 a menos 5, ele passa multiplicando como 10 à quinta. Tudo propriedade de matemática básica, né? Ó, 10 à quinta. Então, aqui você vai ter no final, aproximadamente, né, 10 à sexta. Aproximadamente, né? Lembra porque eu usei o 9,8 aqui como G. Aliás, eu usei o 10, não 9,8, né? Então, aproximadamente, vai ser 10 à sexta pascais, né? Ou simplesmente Newton por metro quadrado, tá? Então, esse seria o valor aí para essa pressão, considerando esses dados que eu tenho aí. Beleza? Bem fácil, né? Então, vamos continuar aí. Outra questão. Obtenha uma equação, então vamos ver aqui, ó. Obtenha uma equação para a pressão na base de uma coluna de líquido de massa específica D e altura H na superfície da Terra. Então, esse exercício aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para vocês, né, que eu gosto bastante de deixar atividades para vocês fazerem. Você vai dar um pause nesse vídeo, vai tentar resolvê-lo, né? E qualquer dúvida, mande na tutoria, ou então, né, veja os vídeos de resolução, né, que estaremos postando também na sua disciplina. Tá? Então, esse já é um exercício para você pensar um pouquinho aí, tá? Só algumas dicas. Qual que é a base?
Então, a base ali é uma base circular, né? Então, você vai ter que usar uma formulazinha ali de área, né? De área circular. Então, dá uma pesquisada sobre o assunto e aí você vai tentar fazer e aí, né, posteriormente, colocaremos aí a resolução lá na sua disciplina, né? Juntamente com os conteúdos. Mas não deixe de tentar fazer, tá? É bem importante que você tente resolver. Vamos lá. Pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? Estamos falando de pressão, né? Então, nada mais justo do que falar sobre pressão atmosférica. Então, nós já falamos do que era a atmosfera, que é uma camada de gases sobre a nossa cabeça, né? Que começamos a aula falando justamente sobre isso. Então, a pressão atmosférica nada mais é do que a pressão que essa camada de gás exerce, tá? E como que foi identificado, calculado, que a pressão de uma atmosfera, que é no nível do mar, é equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Então, foi feito esse experimento que você está visualizando aí na sua tela agora. Então, o que foi feito? O vapor de mercúrio, né? Colocaram mercúrio aqui numa barra, né? Numa barrinha em si, mercúrio líquido, e aí colocaram também um recipiente com mercúrio. E aí fizeram o quê? Essa barra foi colocado, a parte da saída, né? Colocado sobre, dentro, né, da quantidade de mercúrio, e aí acontece o quê? Dentro aqui, né, o que acontece com esse mercúrio? Esse mercúrio, embora seja pouco, mas ele está evaporando bem pouco. Só que como é muito, muito pouco, até pelo fato que o mercúrio é um tipo de metal, aqui na parte de cima, você vai considerar que seja um vácuo, né? embora tenha vapor de mercúrio. Mas você considere como se fosse um vácuo. Então, considerando que aqui seja um vácuo, você não vai ter pressão aqui, né? Porque o vácuo significa ausência de massa, né? Por exemplo, lá no espaço, não tem ar. Né? Então, é como se fosse um vácuo. Então, aqui nessa parte superior, você vai considerar um vácuo. Tá? Então, não tem pressão aqui. Agora, a parte que está no recipiente que está aberto, ela está exercida, né, a pressão atmosférica. E aí o que acontece, né? Quando você fez quando a pessoa, né, quando o cientista fez essa aparelhagem toda, ela percebeu o quê? Que essa barra de mercúrio teve um acréscimo, né? Teve uma altura que ela chegou justamente devido à ação da pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica empurrou esse mercúrio subiu pela barra e aí subindo pela barra alcançou a altura, né, de 760 milímetros. Então por isso que dizem que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, né? Justamente devido a esse deslocamento do mercúrio devido à ação da pressão atmosférica. Tá? E aí foi feito lá alguns cálculos, né? Então, por exemplo, no ponto A. Então, nesse ponto A aqui, ó, é pressão atmosférica. No ponto B, então o ponto B, que está dentro do tubo, ó, veja lá, ponto B está dentro do tubo, seria a pressão de mercúrio, né? Ou seja, no caso o vácuo aqui, né? E aí foi usado um teorema que chama teorema de Stephen, que fala que como esses dois pontos estão na mesma profundidade, né, pode-se dizer assim, do mercúrio, eles estão sujeitos à mesma pressão, tá? Então você sabe que no ponto A, né, então no ponto A, pressão no ponto A deve ser exatamente igual à pressão no ponto B. E o que é a pressão no ponto A? É a pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Então, pressão A, PA, de atmosfera. E no ponto B? Então, no ponto B, foi usado a relaçãozinha justamente da pressão que eu acabei de comentar para vocês no slide anterior, que você deve ter feito. Então, você vai pegar essa resolução aqui, né? Que você vai chegar numa expressão aí relacionado à massa específica, né? Da altura. E aí você vai aplicar aqui. Na verdade, eu acabei de dar a resposta para vocês, né? Então, aplicando aqui, ó, aquela relaçãozinha ali, ó, você tem que a pressão do vácuo é zero, a densidade do mercúrio vezes a gravidade vezes a altura, né? E aí, simplesmente substituindo, você vai ter o quê? 13,6. O que é 13,6? A densidade do mercúrio, tá? Vezes 10 ao cubo. Vezes 9,8. O que é 9,8? É a ação da gravidade. Aqui na Terra, 9,8. Que no exercício anterior, lembra que eu arredondei para 10. E a altura? Altura 760 milímetros de mercúrio, né? Ou 760 vezes 10 a menos 3
pensando ali em notação científica, tá? Só para tornar a conta mais fácil ali. E aí vai fazendo essas contas todas, e aí viu-se, né, que foi encontrado 101.292,8 pascais. Isso aproximadamente, né? Aqui eles tirou esse monte de 1, 2, 9, 2, aproximou para 10 a quinta. Então a pressão atmosférica é 1 atm, equivalente a 760 milímetros de mercúrio, ou então, se fosse em pascal, né, 10 a quinta pascais, tá? Que simplesmente a relaçãozinha que foi utilizada aí. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo, né? Então vamos adiante aí. Algumas unidades aí para você visualizar, ó, que é justamente a unidade de pressão. Então perceba aí, ó, é só você relacionar, dá uma olhadinha aí, ó. Então a primeira PA é pascal, depois o BAR é bar, atmosfera, torrente e psi, né? Tô lendo ali a primeira coluna. E também seria a linha, né? E aí fala de algumas igualdades, né? Então, aqui, ó, por exemplo, Pascal para bar, 0,00001, né? Aqui embaixo está mais fácil explicado. Então, um bar equivale a 10,5 Pascal. Uma atmosfera, né, o ATM, uma atmosfera, equivale a 760 torrente ou 760 milímetros de mercúrio. Um torrente igual a 1 milímetro de mercúrio. Um psi igual a 1 quilo por metro quadrado, né? Enfim, e aí você tem as relaçõezinhas aí referente a algumas unidades da pressão, tá? Só para você conhecer mesmo que existe mais do que uma unidade de pressão, né? Existe psi, existe torr, atm, bar, pascal, né? Essas unidades aí são as mais usuais. E quando nós falamos de temperatura, lembra? Pressão, temperatura e volume, né? Falamos de pressão, agora vamos falar de temperatura. Então, o que é a temperatura? Então, a temperatura, ela vai medir para você o grau da agitação das moléculas. Então, cuidado, que, por exemplo, eu vou falar, hoje está muito calor. Não, hoje não está calor. Hoje está com a temperatura elevada. Porque calor é uma forma de energia em trânsito, que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Isso é calor, energia. E a sua temperatura é o grau de agitação de molécula. Quanto mais agitado for, né, mais adiante nas aulas posteriores, aí, nos assuntos posteriores, você vai entender isso. Existe uma forma para calcular a energia cinética de molécula, né, de moléculas gasosas. E aí você vai perceber que quanto maior for a temperatura, maior também será a energia cinética. Né? Então, a energia cinética tem a ver com movimentação, tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a movimentação, né? Então, consequentemente, esse dado é referente à movimentação de molécula, ou seja, a temperatura. Então, veja aí, ó, essa imagem. Então, essa imagem, né, que você está visualizando, ela está mostrando o quê? Aqui você tem o corpo mais quente, né? Hot significa quente. E aí perceba que aqui você tem uma temperatura maior. Então aqui vamos colocar as medições. Então aqui você tem, por exemplo, um risquinho, né? 1, 2, está chegando a temperatura no terceiro, tá? E aqui no cold significa frio. Tá? Então aqui, ó, está mais frio. Então perceba que a temperatura está menor. Então, o que está ocorrendo? O fluxo de calor, ele vai para cá. Ó. Então, o fluxo de calor, ele vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, né? Então, é justamente isso que está acontecendo, né? Ou seja, nesse primeiro recipiente que está quente, a agitação de molécula está diminuindo. No corpo que está mais frio, a agitação de molécula está aumentando, até chegar num ponto de equilíbrio, né? Então, perceba, aqui você tem a parte quente, aqui você tem a parte quente aqui, parte fria aqui. Esse do meio está representando o equilíbrio, né? Ou seja, quando as temperaturas elas estão iguais. Então, quando você tem que a temperatura se igualou, ou seja, o equilíbrio térmico, você diz que o fluxo de energia ele cessou, né? Ele praticamente cessou. Ou seja, ele parou, né? O calor parou de passar de um lado para o outro, né? Então, quando você tem dois corpos com temperaturas diferentes, né? O calor
do mais quente vai em direção ao mais frio, até o ponto que os dois adquirem o equilíbrio, certo? A partir do momento que aconteceu o equilíbrio, o fluxo de calor ele cessa, porque a temperatura vai ser igual para os dois, né? Então não vai ter sentido acontecer uma passagem de calor. Ou seja, a temperatura seria ali constante num determinado valor. Tranquilo? Então, é isso que nós falamos aí, né? Referente à temperatura. Então vamos continuar lá. Para você entender o fluxo de calor que eu acabei de comentar com você, é uma grandeza física que define, é definida, né? Pela razão entre a quantidade de calor, que é Q, que atravessa uma superfície, e o seu intervalo de tempo para atravessá-la. Então aqui tem as formulazinhas, tal. Então aqui, ó, representa o fluxo de calor, ó. O fluxo de calor está explicado aqui embaixo, tá? Quantidade de calor. Aqui o Q significa a quantidade realmente de calor, né? Então aqui essa letra grega aqui é o fluxo, o Q é a quantidade de calor, e o ΔT minúsculo, está aqui, ó, significa intervalo de tempo, tá? E o ΔT maiúsculo significa variação de temperatura, que também isso é chamado de gradiente, tá? Então veja que o fluxo de calor, ele depende da espessura, ó, veja a espessura, e veja que fluxo de calor e espessura são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumentar a espessura de um fio, por exemplo, o fluxo de calor ele é menor, ou seja, começa a passar menos calor, né? Se eu diminuir a espessura, consequentemente, o fluxo de calor estaria maior, né? Justamente devido às grandezas serem inversamente proporcionais, tá? Então aí só para você entender do que se trata dessa definição de fluxo de calor, que o calor vai do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Depende isso da espessura e da variação de temperatura do gradiente também. E aí nós temos a seguinte lei, né, referente à temperatura, que é a lei zero da termodinâmica. O que seria isso? Então a lei zero da termodinâmica afirma que se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico, ou seja, com a mesma temperatura, com o corpo C, então pensa assim, ó, um A e um B, ó, tá mostrando na imagenzinha, ó, esse A, esse corpo A, está com a mesma temperatura do C. Então, A está com a mesma temperatura do C. E o A está com a mesma temperatura do B, né, vou colocar uma outra cor aqui que está a mesma cor, né, você não está conseguindo visualizar. Então, está na mesma temperatura do B. Então, isso significa, ou seja, então, né, então a temperatura do C está igual à do B. Então, é bem simples isso, tá? Se A está igual a C, se A está igual a B, logo B está igual a C também, né? Porque os dois são iguais a, como se fosse uma equaçãozinha matemática, né? Ó, é bem simples você pensar, vamos matematizar isso. Ó. Você tem A igual a C, você tem A igual a C, e você tem A igual a B. Então, o que você pode concluir aqui? Que B, daqui então você conclui que C é igual a e B igual a, eles têm o mesmo valor. Ou seja, C é igual ao valor de B. É isso que ele está falando, tá? Em relação à temperatura. Então, isso é a lei zero da termodinâmica, tá? Dois corpos que estão à mesma temperatura, um terceiro também estará à mesma temperatura se tiverem equilíbrio com esses dois primeiros, né? Então, isso que significa ali essa lei. Então, essa lei é bem interessante, que ela permite a definição das escalas de temperatura, como, por exemplo, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, Rankine, Newton e Langdon. Né? Então, todas as escalas de temperaturas, Celsius de 0 a 100, né? Kelvin, Fahrenheit, Celsius e todas as outras aí que você acabou de ler comigo, elas só existem justamente devido à visualização, né, dessa lei da termodinâmica. Né? Então, por exemplo, 0 graus Celsius, você pode falar que é igual a 273 Kelvin, né? Então, você pode ter lá as relaçõezinhas aí, justamente devido a essa lei. Tranquilo? Vamos lá, volume. O volume de um corpo, ele é a quantidade de espaço, né, que é ocupado por esse corpo. O volume tem unidades de tamanho cúbicos, por exemplo, centímetro cúbico, metro cúbico, litro, né, caso não seja cúbico, ml, centímetros. E o volume de um gás, ele sempre será igual ao volume do recipiente que está inserido. Já comentei bastante com isso no começo com vocês, né?
Para volumes de sólidos, pode ser utilizado o princípio de Arquimedes. O que é o princípio de Arquimedes? Você tem aqui um recipiente vazio, né, com água, só com água ou com líquido, né? Geralmente água. Então vamos dar um zoom aqui, ó. E aí você faz o quê? Coloca um sólido sobre esse líquido. E aí o que vai acontecer? Quando você coloca um sólido sobre esse líquido, vai haver um deslocamento do líquido, né? Ou seja, ele vai, teoricamente, aumentar o volume. Então, a diferença do que você tem no final, do que você tem antes, é justamente o volume desse sólido, tá? Então, aqui você vai pegar exatamente assim, ó. Então, imagine que aqui, ó, você tem aqui aproximadamente, aqui vamos arredondar aqui, ó, 20 ml, vamos falar que é ml, tá? E aí você colocou o sólido, o líquido foi deslocado para então, 20, 21, 22, 23. Então, aqui, ó, está aproximadamente em 23. Você vai fazer a medição na proveta lá mesmo, tá? Então, qual seria o volume desse sólido? Então, o volume do sólido, desse sólido, vai ser o volume com o líquido e o objeto, ou seja, 23, menos o volume somente do líquido, ou seja, 20. Então, o volume desse sólido seria equivalente a 3 ml. Isso sem precisar fazer conta, nada, caso o sólido não seja com lados perfeitos, né? Que você não consiga pegar uma régua e medir. Então, você usa o princípio de Arquimedes, que eu acabei de mostrar para vocês aí. Então, vimos temperatura, pressão, né? E volume. Então, vamos continuar aí adiante. E as leis, né? O que falam sobre as leis e as suas dos gases? Porque já vimos as variáveis. Só que cada variável dessa pode gerar uma lei específica. E a lei mais importante é justamente a lei, não que é mais importante, mas ela é bem importante. É a lei dos gases ideais. Tá? Na próxima aula, aula 2, a gente vai ver o que é um gás ideal. Mas por enquanto vamos subentender que seja tudo ideal. Então, a equação geral dos gases é essa que você está vendo. PA, VA sobre TA é igual a PV, VB sobre TB. O P é pressão, o V é o volume e o T seriam as temperaturas, tá? Então, você tem que a pressão e o volume dividido pela temperatura de um determinado gás A, o recipiente A, ele vai ser a igualdade, né, se caso ele tenha modificado alguma pressão, volume. Então, as grandezas, né? Pressão, volume, temperatura, dividido por temperatura, vai ser igual a pressão, volume e a temperatura final. É isso que está mostrando aí as leis dos gases ideais. E aí, quando você pega os gases ideais, você pode deixar uma ou outra constante. Se eu quiser deixar a pressão constante. Então, se eu quiser deixar a pressão constante, ó, a pressão aqui, ó, PA e PB, estaria de fora. Então, a fórmula ficaria VA sobre TA igual a VB sobre TB. E se eu quisesse deixar o volume constante? Então, ficaria PA sobre TA, PB sobre TB. E se eu quisesse deixar a temperatura constante? Então, as temperaturas sumiriam. Então, ficaria PA-VA igual a PB-VB. Tá? Então, essas três aí são três cientistas que simplesmente estudaram essas relações de igualdade. Nós vamos ver aí agora. Então, a primeira chama-se lei de Boyle. O que é a lei de Boyle? É quando na transformação o gás mantém constante a temperatura, né? Então, constante a temperatura, se você voltar, o TA, ó, vai ser igual ao TB. Então, você corta. O que vai sobrar? A parte superior. PA-VA igual a PB-VB. Né? Então, é justamente essa relação aí. Ó. Então, vai ficar pressão A, ou 1, tá? Volume 1 vai ser igual a pressão B, ou pressão 2, volume 2, que seria o volume final. Tá? Então, essa aqui ó, é a relação que você vai usar para Boyle. E qual que é a relação que ele quis mostrar aí? Veja nessa imagem. Aqui eu tenho a pressão, um P de pressão. Tá? Não importa muito agora as unidades, é só para você ver os valores. Tá? Então, aqui você tem uma pressão de 1. E nessa pressão de 1, você tem um volume de 16. Agora, o que eu fiz aqui no segundo recipiente? Ó? Eu apliquei uma pressão no êmbolo, fiz uma força, apliquei uma força no êmbolo. E aí aconteceu de aumentar a pressão. Né? Eu coloquei dois pesos aqui, né? Que está falando em relação ao peso. Aumentei o peso, consequentemente aumentou a força. Né? Então, veja, que aumentou a força, né? Aumentou o peso. E perceba o seguinte, ó, o volume diminuiu. Tá? E se eu colocar mais peso ainda, ou seja, aumentar mais a pressão ainda? Então, aumentei mais a pressão ainda
Ou seja, coloquei uma força bem maior aqui, né? Ó. E aí, opa, ficou feia essa seta, mas beleza, vamos deixar assim. E aí perceba que o teu volume diminuiu ainda mais. Então, o que você pode chegar de conclusão com isso? Que a sua pressão e o seu volume são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior for a pressão, menor será o volume, tá? E aí foi isso que o Boyle conseguiu visualizar, isso mantendo a temperatura constante, né? Que a lei de Boyle, ele mantém a temperatura constante. E aí nós analisamos o seguinte, ó, que é justamente as isotermas, que foi o gráfico que ele montou com os estudos dele, tá? Então veja aqui, essa aqui é uma isoterma específica, né? Então, vamos pegar essa primeira aqui, ó. Vamos, por exemplo, pegar um ponto A aqui, ó. Então, se eu pegar esse ponto A nessa primeira curva, em qualquer ponto que eu pegue nessa mesma curva, por exemplo, o ponto B, vai ter a mesma temperatura. Terá a mesma temperatura. Por quê? Porque a temperatura foi considerada constante. Então, em qualquer ponto que você pegue sobre a curva, né, ó, exatamente sobre a curva, terá sempre o mesmo valor de temperatura. Mas não acontece isso em relação ao volume e à pressão. Nesse ponto A, né, ó, vamos puxar aqui para baixo, vamos tentar fazer uma linha reta aqui. Ó. Aqui você tem, ó, no ponto A, o volume A, certo? O volume A. E aqui você tem, ó, vamos puxar aqui para o meu eixo Y, que aqui é pressão. Aqui você tem a pressão no ponto A. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu modifiquei para o ponto B. Mantive a temperatura, mas eu modifiquei para o ponto B. O que na prática eu fiz? Veja o ponto B aqui, ó. Aqui então vai ser o meu volume B. Volume B. Então o que eu fiz do A para o B? Eu aumentei o volume, certo? Está aumentando o volume aqui, ó. Agora vamos ver a pressão. Então a pressão, ó, que você vai analisar está aqui, ó. Então a pressão no ponto B. Então quem que é maior aqui, né? É o A. Então perceba, ó, que você está no sentido contrário. Você aumenta o volume, né? Então VB é maior que VA. Só que pressão A é maior que pressão B, certo? Então perceba que realmente é uma grandeza inversamente proporcional. Aumentou o volume, você diminuiu a pressão, pela análise gráfica aí, tá? E aí, se eu pegar um ponto em curvas diferentes, então se eu pegar um ponto A aqui e um ponto B, eu já falei que a temperatura é igual. Agora, e se eu pegar um ponto C aqui, ó, vou pegar aqui, ó, para não confundir muito vocês. Vou pegar um ponto C. Então aqui já não posso mais falar que é a mesma temperatura, porque não estão mais nas mesmas curvas. Então aí você vai analisar essa seta que está mostrando o seguinte, ó, increasing temperature, ou seja, a temperatura está aumentando para esse sentido. Então quanto mais afastado estiver do eixo aqui, do zero, né, menor será a temperatura. Quanto mais afastado, maior será a temperatura. Então, como o ponto A está na curva mais afastada que o ponto C, então eu posso falar que a temperatura A é maior que a temperatura C. Tá? Então, aqui, ó, a relação como um todo. Temperatura A vai ser igual à temperatura B, né, porque eu comentei isso no início, né, que elas estão na mesma curva. Só que a temperatura A e a C, que são iguais, elas serão maiores, desculpa, a C não, a B, né? Temperatura A será igual à temperatura B. E essas duas temperaturas que estão iguais serão maiores que a temperatura C, né? Que está mais próxima aqui aos eixos do zero dos meus eixos, tá? É isso que está mostrando. Se eu pegar o volume e dividir 1 sobre o volume, você vai ter esses gráficos aqui que seriam essas linhas retas, né? Como se são retas mesmo, todas elas extrapoladas, aparecendo aqui no zero. Então perceba justamente isso. Você teria uma curva aqui, né? Uma curva aqui, outra curva aqui, e assim por diante. Se eu simplesmente pegar, ao invés de volume, colocar 1 sobre o volume, aí vai ser o mesmo esquema. Só que daí, como são retas, a temperatura ela aumenta para cima aqui, ó, certo? Então, mesmo esquema. No mesmo ponto, ó, então aqui, ó, na mesma reta, por exemplo, aqui se fosse o A, aqui se fosse o B, né, ó, teriam a mesma temperatura, e o C estaria onde? Mais ou menos aqui, ó, né, ó, mais ou menos aqui, considerando ali do primeiro exemplo que eu fiz. O B não, o C, né? Então o C estaria mais ou menos nesse ponto aqui, tá? Que aí também seria a relação ali das isotermas. Beleza, pessoal? Então
Então vamos lá, vamos continuar. Lei de Charles e Gay-Lussac, né, as duas próximas leis. Então a primeira lei, mantendo-se, do Charles, né, mantendo-se a massa de gás e pressão constante. Então agora no caso eu vou deixar a pressão constante. Então lembra, PV sobre T. A pressão vai ser constante. Então quem que vai ser variável? O volume e a temperatura, né? Então aqui nesse caso, ó, vai ficar o volume 1 sobre a temperatura 1, que será igual ao volume 2 sobre a sua temperatura 2. Tá? Então, essa relaçãozinha aí que você vai analisar. Tá? E a terceira, a segunda lei, no caso de Charles e Gay-Lussac, né, no caso de Gay-Lussac, diz assim, ó, mantendo a massa do gás e o volume constante, agora o V vai ser constante. Então, quem que vai cortar? É o V. Então, vai ficar como a formulazinha? Vai ficar pressão 1, volume sai, sobre temperatura 1. É igual a pressão 2 sobre a temperatura 2. Tá? Então, essa aqui seria a relação, né, dessa outra lei, mantendo o seu volume constante. Tá? E perceba o seguinte, ó, bom, vamos analisar o gráfico, fica mais fácil você entender. Então, esse primeiro gráfico, ó, você vai ter volume e temperatura, ou seja, a pressão é constante. Então, a pressão constante, ó, pressão constante. Então, essa aqui é a primeira lei que eu estou analisando, tá? É aquele gráfico ali, ó. E o segundo fala sobre o quê? Vamos ver lá, ó. Temperatura, né? No caso, temperatura e pressão, tá? Então, ao invés de volume e temperatura, agora vai ser pressão e temperatura. Ou seja, eu deixarei o volume, né, constante. E aí você terá esses dois gráficos aqui, tá? Uma para cada um. Esse primeiro caso é chamado de isobárica, tá? Ou seja, pressão constante. Iso significa igual, tá? Tira esse O aqui, tá? Não é isó, é isóbaras, tá? Que é o nome mais correto. E aqui é isocóricas, ou isovolumétrica, tá? Que o volume ele é constante. Então perceba o seguinte, vamos pegar um ponto A aqui, vou fazer o mesmo esquema, vou pegar um ponto A. Então esse ponto A, ó, você vai ter aqui, ó, uma temperatura A, nesse ponto, né? Ó, uma temperatura A. E nesse ponto A, você vai ter, ficou meio feio aqui, mas você vai ter um volume A, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aumentar o meu volume. Então, vamos diminuir o volume. Vou pegar o segundo ponto aqui, ó, B. Então, aqui seria o meu ponto B. Então, meu ponto B, o que eu fiz? Ó? Peguei aqui um volume menor. Tá? Então, estou diminuindo meu volume. Ó, volume B. O que aconteceu com a temperatura? Também diminuiu. Ó. Aqui, então, seria a sua temperatura B. Então, perceba que tanto a temperatura quanto o volume, eles diminuíram, né? Em proporções iguais, quase isso, né? Então, você pode falar que são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. E se eu aumento a pressão e também a temperatura, são grandezas também diretamente proporcionais, tá? Você pode fazer o mesmo esquema aqui, você vai perceber que são grandezas diretamente proporcionais, no caso da isocórica aí, beleza? Então vamos continuar adiante, vamos lá adiante. Equação de Clapeyron, bem importante aí para suas provas, tá? Então, a equação de Clapeyron, você vai ter dois esquemas. Essa aqui, nessa primeira aula, estamos considerando aí para gases ideais, tá? Aí na segunda aula você vai ver para gases reais. Então, vamos ver. A equação de Clapeyron, ela é baseada na fórmula dos gases, justamente dessa fórmula geral dos gases, que é PV sobre T, tá? Então, esse PV sobre T, que é da equação geral, ela sempre vai ser igual a uma constante, tá? Então aqui, ó, que é a constante, eu estou definindo como R, que é a constante universal dos gases, tá? Que pode ter alguns valores, né? Por exemplo, 8,3145 joules por Kelvin mol, ou 0,082 aproximadamente, ATM vezes litro mol e Kelvin, ou então 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, tá? Então, tudo isso daí são valores ali para os R's, que são constantes, tá? Depende da unidade que você tenha para pressão, você vai ter um R diferenciado. Então, se a tua pressão tem ATM, o R que você vai usar é o que aparece ATM.
Se a tua pressão está em milímetros de mercúrio, o R que você vai usar vai ser aquele que aparece em milímetros de mercúrio. Tá? Já deu para entender a ideia. Então, essa relação do PV sobre T, ela será constante. Tá? Ela sempre vai ser constante. Então, PV sobre T é a constante. Então, para 1 mol de um gás, vai ser 1 vezes R. E se fosse para 2, seria 2 vezes R. E se fosse para N mols quaisquer, 10, 20, 30, 1 milhão de mols, então vai ser N vezes R. Tá? O que é esse N? Esse N significa número de mols, uma quantidade qualquer de mols. E como que você calcula uma quantidade qualquer de mols, se não for falado diretamente no enunciado? Por essa formazinha. Vai ser a massa da substância sobre a massa molar, que aí você pega os dados da tabela periódica, né? Para calcular a massa molar. E aí, então, seria esse N aqui, tá? Que é massa sobre massa molar. Então, se você passar o T multiplicando, veja que você vai chegar justamente na equação do Clapeyron. PV é igual a N, número de mols, R, constante universal dos gases, vezes o T, que seria a temperatura. Sendo que o P aqui é a tua pressão e o V seria o teu volume, tá? Então, você chega na equação dos gases, né? Equação do Clapeyron para gases reais. Tranquilo? Vamos adiante. E aí temos também a definição de volume molar, né? Que nós acabamos de ver aqui que o V da fórmula é o volume. O que seria volume molar? O volume molar é aquele volume que é equivalente a 1 mol, tá? Então, se você pegar essa equação do Clapeyron, né, que é o PV-nRT, né, acabamos de ver ela, isso para um número qualquer de mols. Né? Então, PV é igual a nRT. Né, ó. E aí eu fizer o seguinte, ó, volume molar, o número de mols é 1. Tá? Então, o número de mols é 1. A constante universal dos gases, vamos usar a pressão em ATM. Então, a pressão 1 atmosfera. Então, isso aqui é a tua pressão. Tá? Então, o P é 1. P é 1. A constante universal dos gases, se a tua pressão está na atmosfera, vai ser aquele 0,082, né, que acabamos de ver aqui. Ó. Então, 0,082 ATM. Tá? Então, a pressão apareceu em ATM, você vai usar o 0,082 para o valor do R. E o T seria a temperatura. Vamos colocar numa condição que é chamada de CNTP. O que é CNTP? Condição normal de temperatura e pressão. Qual seria essa condição normal de temperatura e pressão? A sua temperatura é equivalente a 0 graus Celsius, ou em Kelvin, aproximadamente 273,15 Kelvin, que é o que está mostrando aqui. Ó. 0 graus Celsius, 273,15. A sua pressão é equivalente a 1 atmosfera. Então, vou colocar aqui, ó, 1 ATM. Né? Então, 1 ATM, certo? Se eu pegar esses dados para 1 mol e aplicar a equação do Clapeyron, vamos substituir aqui. Ó. Então, a pressão 1, volume. Vamos imaginar que o volume não saiba. V é igual número de mols, volume molar para 1 mol. O R, 0,082. Então, 0,0 aproximadamente, né? Estou aproximando aqui. Ó. Então, 0,082. Vezes a temperatura, vamos ver. ATM vezes o volume deve estar em litro, o mol vezes o K, que é em Kelvin. Então, eu preciso usar aqui, ó, em Kelvin. Então, o 0 graus Celsius é equivalente a 273,15 graus Kelvin. Então, 273, vou colocar 273. Se você fizer essa continha, você vai ver que vai dar aproximadamente, né? Não vai dar exatamente esses valores, porque eu arredondei tudo, né? Vai dar aproximadamente 22,4. E aí a unidade que você vai encontrar para volume é litros. Então, o que significa isso? Que nas condições normais de temperatura e pressão, qualquer gás ele sempre terá esse exato volume. Né? Então, independente do gás que você tenha, se está nessas condições, ele sempre terá o valor de 22,4. E esse é o volume molar desse gás. Tá? Então, isso está mostrando volumes iguais de gases quaisquer,
nas mesmas condições de temperatura e pressão, apresentam a mesma quantidade de matéria em mols ou molécula, ou seja, também, né, será apresentado o mesmo volume também se eu aplicar essas condições aí. Isso é chamado de hipótese de Avogadro, né, que foi justamente a formulazinha ali de Clapeyron que eu utilizei para fazer essas definições. Tranquilo? Bora lá. Então, para finalizar nossa aula, vamos usar uma prática. Eu gosto de colocar exercícios para vocês, tá? Então, a primeira prática é assim, ó, em certas condições de temperatura e pressão, 10 litros de hidrogênio gasoso, H2, pesam 1 grama. Não é bem certo isso, tá? Lembra que eu falei que pesar é Newton, grama, quilograma é massa. Então, o correto aí, esse exercício, né? Eu tirei de um vestibular ali, a Coveste, a segunda fase, deveria estar assim, ó. Tem a massa de 1 grama, aí ficaria correto. Mas vamos considerar isso daí, que esteja correto, né? Então, pesam, né? Tem a massa de 1 grama. Qual seria o peso de 10 litros do hélio, né, nas mesmas condições? Então, aqui você vai ter 2 momentos nesse exercício, tá? Então, primeiro vamos anotar os dados. Você tem aqui, ó, volume 10 litros, beleza? Volume 10 litros. Então, você vai ter 10 litros de hidrogênio, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, para o H2, que é o hidrogênio, você tem o volume de 10 litros. Tá? Então, 10 litros. Pesam 1 grama, isso é massa, né? Então, aqui, ó, a massa do hidrogênio é equivalente a 1 grama. Então, vamos anotar aqui, ó. Qual seria o peso de 10 litros de hélio? Então, agora, ele está perguntando aqui, ó, em relação ao hélio, né, qual seria a massa? Então, você tem aqui, ó, 10 litros de hélio, vai continuar o mesmo volume, né? Ó. Então, aqui o hélio continua a 10 litros. Opa, ficou feio aqui. Vamos colocar do lado aqui, ó, 10 litros de hélio. Não é tão fácil escrever aqui nesses computadores, né? E aí você tem qual que é o peso, ou seja, qual que é a massa, né? Qual que é a massa aí. Tranquilo? Então, o que eu posso fazer? Nas mesmas condições, né? Ou seja, mesma quantidade de mols, mesma temperatura, né? Então, vamos aplicar na equação do Clapeyron aqui, ó. Então, você tem lá PV, vamos colocar o que nós temos de dado. PV igual a NRT, certo? Então, aqui vamos deixar como P mesmo, né? Que ele não falou em lugar nenhum, né? Em certas condições de temperatura e pressão, certas condições não sei. Então, deixa o P. O volume, 10 litros. Número de mols, aí você vai precisar calcular. Então, número de mols, qual que era a formulazinha? Massa, que é 1 grama, sobre massa molar. Aí você vai lá na tabela periódica e acha a massa atômica do hidrogênio, que é 1. Só que aí 1 do hidrogênio vezes 2 dá 2. Tá? Então, aqui você vai ter a massa molar 2, ou seja, 0,5 aqui, né? Que é equivalente ao seu número de mols. Então, o número de mols, 0,5 vezes o R. Se a minha pressão for em ATM, o R que você usa, 0,082. Então, 0,082 vezes a temperatura que ele falou certas condições. Não sei, né? Então, deixa aqui, ó, o T. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou passar o 10 dividindo e o T dividindo. Então, vai ficar assim, ó, P sobre T é igual ao quê? 0,50082 dividido por 10, certo? Então, 0,5 vezes 0,082, então 0,082 dividido isso, né, por 10. Então, essa aqui, ó, é o P sobre o T. E aí, esse valor, como é as mesmas condições, você vai jogar aqui, ó, certo? Vai aplicar na mesma forma. PV, ó, PV é igual a NRT. Então, NRT. E aí você vai isolar o P sobre o T, porque vai ser a mesma condição, né? Então, aqui vai ficar assim, ó, P sobre T tem que ser igual ao quê? Ao N, que é o número de mols desse gás L agora, né? O R sobre o TUV. E aí substitui o P sobre o T. É tudo isso aqui, ó, 0,5 vezes 0,082 sobre 10.
Então, substitui aqui, ó. No lugar disso aqui, ó, você vai colocar exatamente esse valor aqui, ó, que é o P sobre T, nas mesmas condições, né? O N é o número de mols desse gás, certo? Quanto que vale esse gás? Então, vai ser o número de mols dele, vai ser a massa dele. Qual que é a massa dele? É justamente o que ele quer saber, né? Ó, quanto que vale a massa sobre a massa molar. Aí você vai lá na tabelinha periódica e vai ver a massa molar do hélio, né? Que você vai ver que a massa molar dele é equivalente a 4. Então, coloca aqui, ó. Então, isso aqui é o número de mols, que você vai substituir no lugar do N aqui. Perceba o seguinte, ó, esse 0.082, eu nem precisava ter substituído. Isso aqui é o R, certo? Aí, isso aqui, ó, vai cortar com isso aqui, ó. Certo? Então, aqui esse P sobre T vai ser simplesmente 0,5 dividido por 10. Então, aqui, ó, 0,5. Então, 0,5 dividido por 10. Que o R vai acabar cortando, né? Vai ser igual ao número de mols. Massa sobre 4, né, que é o número de mols, dividido pelo volume. Quanto que é o volume? 10 também, que ele também falou que era 10. Certo? Agora, é só fazer continha aí e você tem o M como incógnita, né? Então, aqui, ó, vai ficar 10M sobre 4, né? Então, vai acabar ficando aqui 100M, 0,5 vezes 4, enfim, faz as continhas ali, né? Já montei a parte mais difícil para você, e aí você vai fazer o isolamento do M aqui. Isola o M, e aí chegou na sua resposta aí para esse problema, tá? Então, usei Clapeyron duas vezes aí para resolver esse exercício. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Outro tema importante, ó, defina sistema aberto e sistema fechado. Então, isso é bem legal. O que é um sistema aberto e o que é um sistema fechado? Então, o sistema aberto é aquele que existe a troca de matéria entre energia com a vizinhança. Tá? Então, vamos analisar aí. Ó. Então, esse tipo de sistema ele vai ser bem visto para você na aula posterior. Mas só para você ter uma ideia, né, ó, você tem 3 tipos de sistema: aberto, fechado e isolado. A diferença desses 3 sistemas é que um deles, a possibilidade de você trocar calor e massa, o outro só troca calor e o outro não troca nada, tá? Então, para saber sobre esses sistemas aí, é simplesmente assistindo a próxima aula, que eu vou falar bem específico sobre eles. Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, né, da aula. Então, finalizando, só para você visualizar o que nós vimos até então. Então, nessa aula, vimos os seguintes tópicos. Estudo dos gases ideais, né? Consideramos que tudo fosse gás ideal nessa primeira aula. Variáveis de estado, né? Temperatura, pressão e volume. Equação geral dos gases, PA, VA igual a TA, é igual a PB, VB sobre VB, TB, né? Equação de Clapeyron, PV, nRT, tudo isso para gás ideal. E sobre as leis de Boyle e a primeira e segunda lei, né, de Charles e Gay-Lussac, né, que é aquelas proporções. Tá? Então, tudo isso foi visto nessa aula aí. Tá? Então, espero que você tenha gostado, né, bons estudos, e qualquer dúvida, né, não deixe de procurar a sua tutoria. Né? Grande abraço e até mais!